Prontinho, pessoal? Tudo pronto? Palestrante, tudo ok? Por mim tá ok. Tá. Gente, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês nesse seminário aqui, que é um seminário muito importante para a gente, porque a gente está refletindo sobre um tema que é um tema que tem nos que a gente tem se deparado com ele, um tema importantíssimo. É um orgulho para mim, é maravilhoso eu poder ser mediadora dessa mesa e desse tema tão atual. Eu sou Karen Michel Esber, conselheira efetiva do CRP 09, com muito orgulho. A gente decidiu realizar esse seminário porque a psicologia brasileira tem vivido uma verdadeira revolução em tempos de Covid-19 e a gente tem se deparado com inúmeros desafios, tanto em nível micro, né, de cuidar da saúde mental das pessoas e de cuidar para que as pessoas não adoeçam ou adoeçam menos, até mesmo trabalhar por meio de políticas públicas que abarcarão toda a população brasileira. Adaptar a praxis da psicologia se tornou uma nova realidade, totalmente desconhecida para nós, pois é uma realidade inédita para todos. Eu não vou me delongar muito na minha introdução, então eu já vou passar a fala para a professora Sara Fleury Lobo, que é enfermeira e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, especialista em saúde da família, gerente de doenças e agravos transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Sara, pode ficar à vontade, a fala é sua. Eu vou solicitar que todos desliguem os seus microfones, menos a Sara. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer essa oportunidade. Realmente, como a Karen colocou, é um tema de extrema relevância e que vem desafiando todos nós, né? Todas as áreas envolvidas no combate ao Covid, atenção psicossocial, atenção à assistência à saúde, é muito desafiador, está sendo muito desafiador. E eu vou começar a apresentação com alguns dados epidemiológicos que eu trouxe para vocês. Eu tentei trazer os mais recentes possíveis, né? Eu fiz a apresentação ontem um pouquinho mais tarde para tentar trazer o mais atualizado, mas é uma doença muito dinâmica. A gente sabe que, infelizmente, a nossa taxa de transmissão em Goiás, em Goiânia, está alta, e esses números eles podem sofrer variações, né, o tempo todo. Então, vamos lá. Covid-19, né, como foi chamada essa doença, ela é provocada pelo vírus SARS-CoV-2, da família do coronavírus. É um vírus novo dentro de uma família de vírus já conhecida, né? Apresentando aqui a nossa equipe dentro da vigilância epidemiológica do município. Nós temos nosso superintendente, que é o Ives, nossa diretora Grécia, eu como gerente de doenças e agravos transmissíveis, e uma equipe muito empenhada por trás também, né? Dentro da gerência de doenças e agravos transmissíveis, a gente tem o CIEVS Goiânia, que é responsável pelas informações da vigilância epidemiológica relacionadas ao Covid, e a partir dessas informações a gente traça, junto com o COI e com outros membros envolvidos, Martinha, Cida, estratégias para enfrentamento da doença no município. Eu trouxe aqui para vocês, não vou ter uma fala tão longa, mas só para poder atualizar um pouquinho de como essa linha do tempo, né? Ao mesmo tempo que parece que passou tão rápido, parece que já tem tanto tempo que a gente está convivendo com essa nova realidade. Então, os primeiros casos de pneumonia por uma causa desconhecida, até então não se conhecia esse novo subtipo de coronavírus, ocorreu em dezembro do ano passado, na China, e eles estavam relacionados àquele mercado de peixe. Daí para cá,
a evolução foi muito rápida, né? Nós tivemos, então, depois de um mês desses primeiros casos, já a identificação do perfil genético do coronavírus e com a ativação de comitê de emergência em saúde pública em nível de alerta no Brasil, no final de janeiro. Em fevereiro, no início de fevereiro, o governo já declarou a emergência em saúde pública, onde a gente teve aqueles casos de pessoas residentes no Brasil que vieram, chegaram da China e ficaram aqui na base aérea de Anápolis. E dia 25/2, nós tivemos nosso primeiro caso confirmado no Brasil. Então, do dia 25/2 para cá, a gente colocou aqui os primeiros casos confirmados em Goiânia, eles coincidiram da mesma data, né? Nós tivemos 2 casos confirmados no mesmo dia, foram os nossos 2 primeiros casos, os 2 pacientes que evoluíram bem, casos leves, que viajaram, tinham feito viagens para a Europa, e foi diagnosticado dia 12/3. Então, eu trouxe aqui a série mensal, né? Dia 12/4, a gente passou a ter 128 casos e 8 óbitos. Dia 12/5, a gente estava com 757 casos confirmados e 25 óbitos. Dia 12/6, recentemente, 3.218 casos confirmados e 86 óbitos. E ontem, na última análise, 3.452 casos confirmados com 99 óbitos. Então, a gente percebe que em 3 meses a doença tem evoluído de uma maneira, principalmente nesse último mês, de uma maneira rápida, progressiva. Algumas medidas de isolamento social deixaram de ser seguidas da maneira que deveriam ser, né? E isso acaba refletindo nesses números. No mundo, os últimos dados que eu consegui no site oficial da Organização Mundial de Saúde eram 7.805.148 casos confirmados, sendo 431.192 óbitos. Lembrando que esses números podem ter uma subnotificação muito grande, né? Em Goiânia, não só em Goiânia, mas eu vejo isso com um problema de muitos outros municípios e outros estados, nós não temos uma testagem em larga escala. Infelizmente, Goiânia ainda conseguiu um convênio com um laboratório privado, onde a gente testa pacientes com sinais mais leves da doença, que a gente chama de síndrome gripal, e não apenas os que estão em hospitais. E o Ministério da Saúde, ele hoje tem condições de oferecer o teste para as pessoas hospitalizadas, as pessoas com sintomas mais graves, mas os sintomas leves o Ministério da Saúde não oferece. Então, Goiânia fez um acordo, um convênio com um laboratório privado, e a gente testa alguns casos de síndrome gripal, mas a gente sabe que muitos deles não são testados e não entram nas estimativas oficiais, né, infelizmente. E assim, provavelmente em outras situações, em outras regiões também. Esse ao lado que eu trouxe em relação aos países, ele não foi o dado mais atualizado, mas foi o último que eu consegui, do ranking, digamos assim, né, dos países em relação à infecção por Covid-19, e nós já estamos aí em segundo lugar, né? A gente sabe que o Brasil é um país de dimensão continental, mas isso, infelizmente, não nos conforta. Nós estamos aí em segundo lugar, primeiro vem Estados Unidos, Brasil no segundo lugar, e a Rússia já ficou bem atrás. Inclusive em números de mortes, né? Nós temos aí um número crescente de mortes por Covid-19 no país, e muitas mortes ainda sem confirmação de diagnóstico e que não entraram ainda nas estatísticas. Inclusive, se vocês observarem
que às vezes entra de um dia para o outro um número de óbitos maior, nem sempre aqueles óbitos ocorreram no dia anterior, né, ou no dia que o informe foi publicado. Mas algumas vezes essa investigação ela demora um pouquinho para acontecer, porque a gente precisa de exame de laboratório ou do vínculo clínico epidemiológico para confirmar aquela morte por Covid. Nós temos hoje também o Comitê de Investigação de Óbito do município no estado, e que a gente discute todos esses casos. Eu trouxe aqui, essa é uma fonte oficial do Ministério da Saúde, tá? Quem quiser pode acessar a qualquer momento, covid.saude.gov.br, onde traz alguns mapas e muitas informações sobre a situação epidemiológica no Brasil. Então, esses são prints da tela do Ministério da Saúde, onde a gente tem aqui a distribuição no Brasil de casos confirmados, lembrando que são casos confirmados, né, não casos suspeitos, por Covid-19. E quanto mais escurinho ali no mapa do Brasil, mais casos nós temos, né? E esse mapa, esse segundo, mostra as cidades onde a incidência de Covid-19 está maior. Temos aqui, podemos observar, né, que no litoral, nordeste, sudoeste, a gente tem uma concentração grande de casos, no sul também, principalmente nessa região, temos um número grande de casos proporcional à população. Nesse slide, eu quis mostrar para vocês os casos novos, né, por Covid, de acordo com a semana epidemiológica. Dentro da vigilância epidemiológica, a gente trabalha com as semanas epidemiológicas, né, que começa no início de janeiro com a semana 1, e nós estamos na semana 25, e eu trouxe os dados da semana fechada, né, a semana do dia 24, onde nós tivemos na semana passada, no Brasil, 177.668 novos casos confirmados com critério laboratorial ou vínculo clínico epidemiológico, que é menos, né? A quantidade é bem menor, geralmente isso é critério laboratorial. E vocês podem perceber o quanto da semana 11, né, para a semana 23, uma evolução acentuada dos números de casos positivos no nosso país. E da mesma forma, a gente segue aqui com os óbitos também notificados por semana epidemiológica, também de forma crescente, e que na semana anterior nós atingimos 6.790 óbitos no nosso país. Esse daqui, eu trouxe 2 gráficos que tratam de síndrome respiratória aguda grave. Todos os pacientes que evoluem com necessidade de internação devido a sinais e sintomas de Covid-19, eles são notificados como casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. E esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a proporção em 2019 é o que está de laranja, de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave. Síndrome respiratória aguda grave não é apenas por Covid, né? Nós temos aí H1N1 e outros vírus respiratórios que podem desencadear um agravamento que leva a uma internação em síndrome respiratória aguda grave. Então, dá para a gente observar o quanto o número de hospitalizações em 2020 é superior aos anos anteriores, e como eu trouxe aqui de 2019. E isso é muito preocupante, tanto em relação às medidas de tratamento hospitalar, digamos assim, que sobrecarrega o nosso sistema, né? Isso está sendo muito falado, é muito preocupado, esse colapso na saúde, e sobrecarrega muitos profissionais de saúde também que trabalham hoje na linha de frente, e nos preocupa muito essa crescente internação por SRAG. E aqui ao lado, eu coloquei o gráfico por etiologia. Todos os pacientes hospitalizados, eles devem fazer um exame que verifica se é COVID, né, no caso de SRAG,
ou se é por outro vírus respiratório. E no nosso caso, aqui no Brasil, a gente percebe uma prevalência muito alta de Covid. A gente quase não está observando gripe, influenza A, influenza B, que nos outros anos eram os grandes responsáveis pelas hospitalizações por SRAG. Esses em amarelo, desculpa, gente. Esses em amarelo são pessoas que ainda estão em investigação, que provavelmente não têm resultado laboratorial ainda liberado, fechado. Muitos deles podem ser negativos para a Covid e estão aguardando o resultado de influenza e outros vírus respiratórios. Ou poderão ser positivos para a Covid também, ainda estão em investigação. Em Goiás, eu trouxe o último mapa no site da Secretaria Estadual de Saúde, acessado ontem à noite, né? Ele mostra essas cidades em vermelho, são cidades com casos confirmados em Goiás, amarelo com casos suspeitos, e o de cinza são os municípios que não têm casos confirmados nem suspeitos, apenas casos descartados até o momento. Isso não garante que esses municípios não tenham casos, mas não tenham casos notificados, né, e confirmados. Porque, como eu disse, a gente tem uma dificuldade de acesso à testagem e isso, às vezes, causa uma subnotificação. Muitas vezes, uma gripe leve, a pessoa não procura unidade de saúde, não se testa e muitas vezes não entra na estatística, né? Então, em Goiás, até ontem à noite, às 23 horas e 20 minutos, nós tínhamos 10.580 casos confirmados, sendo 243 óbitos confirmados por Covid. Em Goiânia, eu peguei o dado do último informe epidemiológico. Esse informe ele sai diariamente por volta das 4 horas da tarde. A gente exporta o banco ao meio-dia, para a gente conseguir ter tempo até as 4 horas de liberar o informe, para fazer todas as análises epidemiológicas. E no informe de ontem, a gente divulgou 3.452 casos confirmados da doença e 99 óbitos confirmados por Covid no município de Goiânia. Esse mapinha aqui ao lado mostra algumas regiões de Goiânia mais acometidas, né, com a doença, e a gente sabe que antes era em regiões mais centrais, bairros mais nobres, pelo perfil inicial da doença, que era de casos importados, provenientes de viagem, e hoje nós já temos casos, inclusive, preocupantes, né, em relação a números na periferia. Jardim Guanabara é um exemplo, que hoje já é o nosso segundo bairro com maior número de transmissão. E nessas figuras, a gente trouxe parte do informe de ontem divulgado, onde a gente mostra a proporção entre sexo das pessoas que estão com casos confirmados de Covid no município e por faixa etária, mostrando uma concentração maior na faixa etária entre 20 e 59 anos. E os maiores de 60 anos, apesar de ser um número menor, nos preocupa muito, porque nós sabemos que um dos fatores de risco para agravamento para a síndrome respiratória aguda grave é o fator idade, né? Pessoas acima de 60, principalmente acima de 70 anos, e comorbidades, principalmente também sistema cardiovascular, imunossupressão, elas podem levar a um agravamento e a óbito. Em relação aos profissionais de saúde, Goiânia tenta fazer uma investigação mais ampla do que o do Ministério, então a gente tem alguns dados preliminares aqui. A gente tenta ligar para os pacientes para confirmar alguns dados e também, né, e dentre esses dados, a questão da profissão. Nós temos aqui, então, a maioria dos profissionais de saúde positivados em exame, geralmente RT-PCR, por Covid no município, são técnicos de enfermagem, até porque representam um volume grande de pessoas que estão na área de frente, né, trabalhando ali diretamente com o paciente hospitalizado.
seguidos de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, principalmente aqueles fisioterapeutas que trabalham em UTI, com fisioterapia respiratória, recepcionistas, dentistas, agentes comunitários de saúde e também psicólogos, né? Inclusive, um dos nossos primeiros casos notificados foi uma psicóloga. Aqui são os casos acumulados por data de notificação, mostrando aquela temida curva, né, ascendente, e os óbitos confirmados também por data de ocorrência de óbito, que também, infelizmente, segue uma curva que não nos deixa confortável. Essas são a distribuição por data de início de sintomas, então a gente vê aqui no final de maio, início de junho, né, por volta do dia 31, 1º de junho, nós tivemos um grande número de pessoas que começaram a desenvolver sintomas. Isso decresceu um pouquinho nas 2 semanas anteriores e está bem relacionado, geralmente, o isolamento social feito há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, vai refletir no início dos sintomas da semana que vem, né? Então, quanto menos isolamento social, mais casos com início de sintomas provavelmente a gente vai ter nas próximas semanas. Os principais sintomas informados pelas pessoas confirmadas foram tosse e febre, lembrando que não estão presentes em todos, né? Muitas pessoas, até quando a gente faz a investigação mais criteriosa, ligando para o paciente, alguns dados podem sofrer alterações, mas geralmente nas notificações esse relato de febre e tosse não ultrapassa 50% dos casos, seguido de dor de garganta, dor de cabeça e dores musculares, a perda do olfato, perda de paladar, que também é um sintoma bem recorrente e muito referido. Desconforto respiratório. Tá bem, tá acabando. Desconforto respiratório e diarreia, que é menos frequente, mas também é comum. Lembrando que o vírus também causa sintomas gastrointestinais em algumas pessoas. Já estou quase encerrando aqui a apresentação, só mostrando a questão do perfil de hospitalizados no município, onde nós tivemos cerca de 327 pessoas, 9% dos casos foram hospitalizados. A gente ainda tem uma maioria de leitos ocupados por Covid-19 na rede privada, sendo 60% foram na rede privada, 40% na rede pública. Esse perfil ele tem mudado, que isso são casos acumulados ao longo da pandemia, né? Mas hoje a gente está percebendo uma inversão. As pessoas estão procurando mais o serviço público e os nossos... Hoje eu não tenho aqui atualizado, porque isso é bem dinâmico, a nossa taxa de ocupação de leitos de hoje do município, mas ela está crescente e preocupante, tá? Principalmente os leitos de UTI. E os óbitos representam 3% do total de casos notificados confirmados no município. Aqui só as características sociodemográficas, né? Dos casos de óbitos, dos 99 óbitos confirmados no nosso município, sendo que mostra a prevalência de casos de óbitos em pessoas acima de 60 anos, com 74% dos casos, e fatores de risco importante, diabetes e cardiopatia, seguidos de doença renal, pneumopatia, obesidade e hipertensão. Geralmente, essas pessoas, elas são internadas em UTI, mas nem todas passaram pela UTI, alguns óbitos ocorreram em domicílio, e isso vem preocupando muito também a vigilância. Em parceria com a atenção à saúde, a gente tem discutido isso, que alguns pacientes ou procuram muito tardiamente a unidade de saúde e não chegam a ser hospitalizados, ou procuram a unidade de saúde, estão bem, mas tem uma evolução, um prognóstico ruim em casa, e alguns óbitos ocorreram em casa. E é isso, o perfil epidemiológico que eu queria mostrar para vocês é esse. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Sara, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada por nos mostrar essa triste realidade
triste, preocupante, crescente, né, em número de casos. E sem mais delongas, eu vou passar a fala para a Marta Maria Alves da Silva, médica sanitarista, mestre em saúde coletiva, especialista em epidemiologia e medicina do trabalho. A Marta coordenou a área técnica de vigilância de violências e promoção da saúde de 2005 a 2016. Aqui é no Ministério da Saúde, correto, Marta? Correto. Isso. Atualmente trabalha no Núcleo de Vigilância, as Violências e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, HC-UFG, e no Telemedicina da Faculdade de Medicina da UFG. Marta, é com você. Perdão, antes de você começar, Marta, só pedir para o pessoal dizer que nós vamos abrir para o debate depois das 3 exposições, então vocês podem ir tomando nota das questões que vocês querem trazer para a discussão, tá bom? Marta, por favor. Bom dia, Karen. Bom dia aí, minhas colegas, né, de seminário, debatedora, Cida e Sara. Queria também agradecer aí ao Elisé, né, por toda a ajuda aí na tecnologia, na organização do seminário, Karen. Então, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia de Goiás, como um todo, nas pessoas, né, do Eliezer e sua, Karen. E parabenizar por essa iniciativa extremamente importante, muito oportuna, onde temos aí vários desafios, né, a partir desses dados apresentados pela Sara, esse panorama geral, né, do mundial ao local. Então, temos vários desafios para estar discutindo aqui com vocês em relação aos aspectos, as consequências, né, dessa pandemia, em relação aos aspectos psicossociais e como estamos trabalhando no sentido de fazer enfrentamento a essa pandemia. Então, acho que Sara já colocou bem aí os antecedentes da pandemia, mas eu queria só destacar 2 pontos, né, para a gente começar aqui o nosso diálogo. Então, essa pandemia, né, ela foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março. No Brasil, em 20 de março, já tivemos transmissão comunitária. Então, com essa transmissão comunitária, a gente tem hoje uma situação, inclusive pelas próprias características do vírus, que é altamente transmissível, né, pelo comportamento das pessoas, pelo fato de ser um vírus novo e toda a população, né, ser vulnerável a esse vírus, inclusive com perspectivas aí, né, de contaminação de 70% da população. Preocupante, né, que diz respeito da nossa sociedade e não somente ao setor saúde. Com relação ao enfrentamento da pandemia, então, o setor saúde, ele tem 3 grandes frentes, vamos assim dizer. Uma das grandes ações é em relação às ações de vigilância e prevenção em relação à transmissão do vírus e as medidas de controle. Uma outra grande ação é em relação à atenção às pessoas que estão com sinais e sintomas sugestivos da Covid-19. E a terceira, né, que são as ações de promoção da saúde, né? Podemos até inverter, né? Começar com as ações de promoção da saúde, as ações de prevenção e as ações de atenção. Com relação à ação de promoção da saúde, prevenção, então a gente gostaria muito aqui de destacar, em primeiro lugar, o distanciamento social. Tá? Então, não adianta a gente, né, por mais que tenhamos hospitais, por mais que tenhamos leito de UTI, ampliemos nossa capacidade instalada, né, e está se fazendo todo esse movimento, mas isso é finito, né? E nós precisamos trabalhar na causa, né? E a causa é, né, cortar essa cadeia de transmissão. E para cortar essa cadeia de transmissão do vírus, né, a gente sabe que essa transmissão se dá pessoa a pessoa, por meio de gotículas, por meio de aerosóis, né, mas também por meio da pessoa com contatos
contato indireto com substâncias, superfícies contaminadas, né, seja mesa, copos, aparelhos de celulares, enfim, computador. Então, superfícies, né, contaminadas, que são os fomites. Então, por meio dessa transmissão, a gente precisa quebrar essa cadeia. Então, o distanciamento social é a medida mais efetiva que temos hoje em relação ao controle dessa pandemia. Então, eu começo destacando essa medida porque precisamos ter consciência da gravidade dessa doença e desnaturalizar esse processo que estamos vivenciando hoje de negacionismo, tá, dessa doença, de tratá-la como uma gripezinha, né, de uma banalização, e nesse sentido, as medidas todas, né, que se tem, inclusive de discutir um plano de flexibilização com relação à própria abertura de comércio, parte desse princípio, entender como que a gente transmite essa doença e qual é a medida mais efetiva. Tá? Então, o distanciamento social é a medida mais efetiva, segundo a Organização Mundial de Saúde, e isso a gente tem que falar sempre, em todos os momentos que a gente estiver discutindo esse tema. Além disso, outras ações, né, se complementam e são fundamentais do ponto de vista tanto de proteção individual como de proteção coletiva. Então, os dados estão aí, né? Gritando, né, sobre a gravidade dessa doença, e temos que estar o tempo inteiro falando, né? Se sair, só se for em extrema necessidade, né? E se assim tiver que fazer, que o faça, né, utilizando todas as medidas de proteção, de biossegurança, ou seja, uso de máscara em todos os momentos, tá? Se eu for ter que ir no supermercado, se eu for ter que ir numa farmácia, tá? Se eu trabalho e é uma atividade essencial, ou se no trabalho que está dentro desse processo aí de abertura, de forma responsável, de forma segura, segundo os parâmetros todos, né, sanitários, tem que estar com máscara, tá? Tem que estar com máscara. E essa máscara, né, para a população em geral, a máscara caseira, face dupla, tá? A máscara para os profissionais de saúde, a máscara cirúrgica, o N95, enfim. Para os profissionais de saúde, nós temos os equipamentos de proteção individual de acordo com cada profissão, de acordo com cada atividade executada no ambiente de trabalho. Outra medida, a lavagem sempre das mãos, de forma rigorosa, não é lavar de qualquer jeito, né? Uso de álcool, álcool gel, então, quando não é possível lavar, inclusive, estou preocupada, nós estamos tendo aí falta de água em alguns bairros, né? Está dando aí no noticiário, né? Em algumas cidades aqui do interior de Goiás e em Goiânia também. Então, vocês imaginam, vamos entrar no período de seca, faltando água, e a lavagem de mãos é uma das medidas fundamentais para essa prevenção, né, em relação a essa transmissibilidade. Então, essas três coisas eu já coloco de início com relação às ações de promoção, né, de prevenção, que é o distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscaras, inclusive uso de formas adequadas, porque não adianta a gente ver a pessoa com a máscara no queixo, né, de pendurada na orelha, a pessoa pega na máscara de qualquer jeito, toca na frente da máscara, então tudo isso ela está, né, tendo a possibilidade de se contaminar. Então, é o uso da máscara, mas de forma adequada. Com relação à promoção da saúde, uma das grandes questões é trabalhar com a equidade, é você dar condições de trabalho para as pessoas, mas sem descuidar do distanciamento social. Então, isso tem que ser de forma muito responsável, seguindo todos os indicadores epidemiológicos, tá? Aí, número de casos graves, número de internações, número de óbitos, seguindo também aí toda a capacidade instalada, né, do município, com relação a número de leitos para internação, número de leitos de UTI, a capacidade de testagem e de monitoramento. Então, não dá para abrir de qualquer jeito, tá? Tem que ser de forma muito responsável. Então, essa dicotomia entre abertura de serviços, né, de comércio, ou a questão do controle, isso aí é uma falsa dicotomia,
porque, na verdade, a gente sabe que os impactos econômicos decorrentes da pandemia são imensos, e isso está se dando já, né? A gente tem aí um gasto crescente em relação aos custos com o tratamento da Covid, e toda a desestruturação que se dá em decorrência de ações de famílias, né, por perda, às vezes, de uma pessoa que morre decorrente da Covid, que às vezes era o provedor da família, né? Então, toda uma desestruturação, né, de pessoas que a gente tem em família, que morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, né? Crianças ficando órfãs. Então, é uma falsa dicotomia, a gente tem que fazer esse enfrentamento em relação a essa discussão aí com o setor econômico e de forma muito responsável e segura, segundo todos os indicadores. Inclusive, isso eu chamo a atenção, nós temos discutido no COI, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, da Covid-19, onde a gente tem a participação da sociedade científica, da UFG, inclusive aí todo o trabalho realizado sob a coordenação, né, da doutora Cristiana Toscana, doutor Tiago, ontem eles estiveram com vocês também abordando, né, essa questão da projeção do número de casos. Então, nós temos que fazer isso à luz da ciência, à luz dos indicadores, à luz das informações, tá? Aí, nesse sentido, eu trago um outro ponto, tá? Que é a questão da prevenção, né? Já falei do distanciamento, da máscara, da lavagem, mas também a discussão aí em relação a essa questão que se coloca, né, além da biossegurança, que a gente está fazendo esse trabalho junto com os outros setores de alerta, de conscientização, mas também que a vigilância tem um papel fundamental na produção de informação. Então, a Sara mostrou aí os dados epidemiológicos, e esses dados é fundamental para a tomada de decisão. Então, se a gente está discutindo uma abertura, né, um plano de flexibilização, isso parte das ações que são executadas pela vigilância a partir dos dados de notificação de casos, a partir de dados de internação, a partir de dados de óbito, né? Então, nós temos aí as ações da vigilância, que é a notificação, as análises dos dados, a produção dos indicadores, a identificação de populações de maior risco, populações mais vulneráveis. Então, nós temos aí uma questão da desigualdade social, né? Se começou nas classes média, média alta, a gente está tendo uma capilarização para toda Goiânia, e a gente tem também uma preocupação muito grande com os segmentos da nossa sociedade, com menor poder aquisitivo, né, com relação à população negra, tá, também, que tem um risco muito maior com relação à letalidade, né, tanto os pobres e os negros, porque isso diz respeito a toda uma questão de acesso a serviços, mas de desigualdade em saúde. Então, saber quem, onde, quando, né, inclusive identificando alguns surtos que a gente tem, como tivemos no SEASA, como tivemos em instituições de saúde, é fundamental para fazer o bloqueio. Então, a vigilância epidemiológica tem esse papel fundamental de identificar, isolar, para poder as pessoas ficarem em isolamento domiciliar, né, durante o período de 14 dias ou mais, né, se ela estiver sintomático, para poder cortar essa cadeia de transmissão. Em relação à promoção da saúde, eu destaco também a questão de trabalhar com as vulnerabilidades, né? Eu falei já dos negros, dos pobres, as pessoas em situação de rua, né? As pessoas idosas, as pessoas com comorbidades. Se a gente tem em Goiânia o maior número de casos acontecendo em jovens, né? Inclusive eu quero fazer aqui um alerta para os jovens que acham que isso é doença de idoso, que o jovem está imune, não. Goiânia, o maior número de casos está de 20 a 59 anos, casos confirmados. Então, todo mundo está suscetível, tá? Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, o idoso ele tem o maior risco de morrer, tá? A mortalidade é maior, mas o maior número de casos está nos adultos e jovens, né?
que inclusive, às vezes, casos leves, mas são eles que continuam, às vezes, alguns assintomáticos e que estão transmitindo a doença. Então, eu chamo a atenção para trabalhar essa questão das vulnerabilidades, da equidade, distribuição de renda, porque tudo isso diz respeito ao tema que a gente está tratando, que é a questão da saúde mental, tá? Da saúde mental e dos aspectos, né, psicológicos, né, psicossociais. Aí eu entro num outro eixo, que é a rede de atenção à saúde. Então, se eu trabalho na promoção da saúde, né? Se eu tenho que garantir incentivos financeiros, distribuição de renda, a gente viu que essa distribuição centralizada que o governo federal fez, né? Aliás, um valor muito baixo, se você for olhar para outros países, a questão das pessoas, às vezes, que mais necessitam, elas não estão conseguindo ter acesso a esse auxílio por uma questão, às vezes, de não ter CPF. Então, várias dificuldades. Então, a gente tem que estar discutindo, junto com a assistência social, junto com outros setores, inclusive com o setor empresarial, né? Como a gente garantir, né, equidade, distribuição, justiça social nesse contexto da pandemia. Isso é fundamental para discutir, tá? A promoção da saúde mental. Em relação à rede de atenção à saúde, então, que tem todo o objetivo aí de cuidar da saúde, evitar as sequelas, reduzir o número de óbitos, tratar esses casos, e essa atenção, ela se dá tanto na atenção primária, secundária, como terciária, tanto pelos serviços ambulatoriais, como pelos serviços de urgência. Lembrando aí que dentro dessa rede de atenção à saúde, nós temos a rede de atenção a psicossocial, a RAPS, que tem esse papel fundamental, ordenador do cuidado em saúde mental, onde se articula aí tanto os ambulatórios de saúde mental, os centros de atenção psicossocial, os serviços de urgência, né? Tanto urgências clínicas, mas também a urgência psiquiátrica, em Goiânia, o Vacile Schuch, né, o nosso pronto-socorro, a rede conveniada, que faz toda a questão da internação hospitalar, o serviço de saúde complementares. Então, dentro desse serviço, a gente tem aí a rede de atenção psicossocial, no caso já do adoecimento, e dentro da atenção psicossocial, a gente gostaria de destacar aqui o projeto que foi implantado, né, em relação à saúde mental e atenção psicossocial. A primeira referência aqui em Goiânia foi na nota técnica número 3, produzida pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Foi publicada no dia 17 de março de 2020, onde a gente tem toda uma discussão aí, seguindo os parâmetros da OIARCS, né, que é uma agência intergovernamental, intersetorial, ligado às Nações Unidas, onde a gente tem aí todo um cuidado com as pessoas, população em geral, populações específicas, no sentido que numa situação de pandemia, onde a gente tem um novo vírus, né, novos desafios, muita coisa ainda sendo estudada, muita coisa ainda por descobrir, onde a gente não tem vacina, não temos tratamentos específicos, então o risco de morte, o risco de perdas, o risco, o medo de contaminar parentes, né, contaminar colegas de trabalho, então tudo isso contribui para que tenhamos reações, né, exacerbadas, né, dentro desse contexto da pandemia. Então, a gente tem reações normais dentro de uma situação anormal, mas a tendência é ter um aumento dessas reações exacerbadas, de quase até 50%. Então, em relação a isso, esse projeto foi implantado, acho que já foi discutido, apresentado ele, então não vou detalhar, mas só queria destacar que dentro desse projeto se insere o telemedicina, tá? Eu já estou finalizando, e o telemedicina, que é uma parceria, né, com a Universidade Federal de Goiás, com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Faculdade de Medicina, Faculdade de Enfermagem. Então, dentro desse processo de telemedicina, tem o telemonitoramento das pessoas que estão suspeitas ou confirmadas da Covid-19. Esse serviço foi implantado no dia 23 de março aqui em Goiânia, então vocês vê logo depois dos primeiros casos ocorrerem em Goiânia, que foi 12 de março. E o monitoramento psicológico começou no dia
14 de abril. Então, nós temos uma equipe multiprofissional que faz o monitoramento geral, né? Esse monitoramento dos pacientes leves, assintomáticos, aqueles, né, até 14 dias, quem permanece sintomático continua no monitoramento até que se torne assintomático, e dentro desse telemonitoramento, né, psicológico, ele foi fundamental. Hoje a gente vê a importância, o quanto que a gente avançou, né, com a incorporação dos psicólogos e psicólogas nesse serviço, pensando na integralidade do cuidado, pensando na necessidade de se fazer psicoeducação, apoio psicológico, porque são pessoas que estão em isolamento domiciliar e isso exacerba as reações, pode aumentar a depressão, né, comorbidades já pré-existentes, assim como ideações suicida, pensamento suicida, a gente tem observado isso. Aumento também da violência doméstica, violência intrafamiliar, tanto com mulheres, crianças, né? A gente discutiu bastante esse tema aí agora em maio, pela ocasião do 18 de maio, mas também violência contra as pessoas idosas, né, que foi agora 12 de junho. Então, esse serviço é fundamental e temos feito essa parceria e vamos expandi-la agora, porque as necessidades são crescentes, o número de casos são crescentes e queremos trabalhar de forma intersetorial com todos os segmentos, inclusive com vocês do Conselho Regional de Psicologia. Então, eu paro por aqui, me coloco à disposição para o debate e já agradeço aí e parabenizo, tá, todos vocês. Obrigada. Muito obrigada pelas suas considerações, Marta. Fantástica fala. Eu fiquei muito feliz em saber, conhecer que nós temos agora o telemonitoramento psicológico. Eu não sabia desse serviço. Acho que assim, eu terei uma série de dúvidas para entender como é que funciona isso. Mas a gente vai deixar as dúvidas para depois e sem mais delongas eu vou passar a fala para nossa querida Cida Alves, que é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, em intercâmbio com a Universidade de Barcelona, psicóloga do Núcleo de Vigilâncias e as Violências e Promoção à Saúde da Secretaria Municipal de Goiânia, integrante da Rede de Atenção a Crianças, Adolescentes, Mulheres e Idosos em Situação de Violência de Goiânia, e da Rede Não Bata Eduque, administradora do blog Educar Sem Violência e coordenadora do bloco Não é Não. Antes da Cida passar, só mostrar, aproveitando o gancho desse tanto de coisa em nome da área da infância e da adolescência que a Cida faz, aproveitando para mostrar a nossa máscara do 18 de maio, use máscara e não a violência sexual contra crianças e adolescentes. Cida, a palavra é sua. Bom dia, Karen. Bom dia, Marta. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que estão acompanhando o seminário. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao CRP 09, da qual eu tenho muito orgulho, sempre à frente das discussões, em várias ações de enfrentamento a violências contra criança e adolescente. Esse CRP foi protagonista, inclusive o único CRP no país que apoiou o advocacy da Lei Menino Bernardo, o único do país, então grande gratidão. E com gratidão eu quero novamente agradecer o Adson Arantes, a Ana Lourdes, você, Karen, e o Eliezer, por permitir falar desse tema junto aos nossos colegas psicólogos e estudantes acadêmicos de psicologia. Hoje eu vou falar normalmente de algo que não é da minha rotina. Eu sempre trabalhei no enfrentamento às violências, mas em razão da gravidade, que é a pandemia da Covid-19, houve um deslocamento de atuação no meu trabalho e hoje eu estou dedicada exclusivamente ao trabalho de atenção psicossocial e saúde mental no contexto da Covid-19. Ontem esteve com vocês a Ionara, uma colega, que foi inclusive presidente, e que tem coordenado, liderado uma ação pioneira, talvez seja a única no país que consegue fazer o trabalho da atenção psicossocial de forma integrada, envolvendo todas as áreas da saúde,
saúde do trabalhador, o trabalho ali nas urgências. E neste grande bloco de trabalho, que foi coordenado, liderado pela nossa colega Ionara Rabelo, eu fiquei dedicando a um aspecto mais específico. Em situações de emergência, existe um princípio básico. Você sempre vai atuar no que você mais tem desenvolvimento. E como eu já sou uma ativista digital, trabalho muito com a democratização do conhecimento, eu estou também ajudando no trabalho que a gente chama de comunicação social. Eu gostaria que se você pudesse passar, já está aparecendo na tela? Não, eu vou colocar agora, tá? Coloca, por favor, que eu vou apresentando aqui, tá? Pessoal, eu estou compartilhando a tela. Vocês já estão vendo? Entrou. Só precisa colocar em apresentação. Pronto. Isso. Então, é desse projeto que eu falava anteriormente, projeto de atenção psicossocial intra e intersetorial no contexto da Covid-19. Então, há várias frentes de trabalho em que a psicologia, aliado com outras profissões, tem feito o trabalho de promoção da saúde mental, prevenção de agravamento da saúde mental, e está em vários espaços. Então, a gente começou nas urgências, o trabalho, a Ionara já deve ter relatado, fomos para a atenção básica, trabalhando a questão do luto, das perdas dos nossos colegas, e agora nós estamos trabalhando nessa frente de comunicação social. Pode passar a próxima lâmina, tá? Karen, pode passar. Então, vocês vão ver, essa é a pirâmide de intervenções em saúde mental e apoio psicossocial. Nós temos na base o trabalho que está relacionado à segurança, o fortalecimento da biossegurança, e logo a seguir nós temos o fortalecimento de apoios comunitários. Para cima dessa base, é o trabalho específico que a Ionara já deve ter falado. Eu vou me concentrar nessas duas partes que são da base da pirâmide, que é as boas práticas, as informações que levam à segurança, que protegem a dignidade da pessoa, o fortalecimento dos laços comunitários. Pode passar, tá? Então, nós vamos falar a partir do princípio da comunicação social, nesses dois eixos, conexão social, segurança, dignidade e esperança, tá? Dentro das diretrizes dessa orientação do IASC, que a Marta já citou, que é uma agência que integra várias organizações internacionais, eu pego um princípio importante, que é da participação. Em toda situação de emergência, que implica ou um conflito armado, uma pandemia, um desastre natural, é muito importante que desde o início todas as ações que envolvam a saúde mental seja feita a partir do princípio da participação, que a própria comunidade afetada, pode passar o próximo, tá? Que a própria comunidade afetada participe das grandes decisões. Nessas situações, sempre a gente pode ter obstáculos para a proteção da vida e da saúde das pessoas. E, infelizmente, existe uma tendência de resistir às ações que são de proteção. E a gente vê isso claramente no nosso país. Nós temos segmentos que fazem a negação da gravidade da doença, inclusive estimulados por governantes. Então, um dos princípios da participação é minimizar a resistência de significativa parcela da população. Resistência a entender a gravidade, resistência de assumir as práticas de biossegurança, mudanças de atitudes, resistências de entender, por exemplo, o próprio sintoma. Tem pessoas que tardam, a Sara falou, um dos fatores de risco é a procura tardia para serviços de saúde.
Então, nesse processo de resistência, a pessoa começa a desprezar, inclusive, os sintomas que ela tem de gripe, falando que é gripe ou que é uma alergia, e não procura o serviço com mais rapidez e que pode ir num momento já agravado. Uma outra ação que envolve a participação é estimular as forças da comunidade. A força comunitária, como que a própria comunidade pode ajudar ali naquele momento de grande sofrimento, de grande risco. E também envolver a participação da população afetada para que ela assuma as decisões que afetam diretamente a sua vida, tá? Conhecendo os diagnósticos, fazendo parte da elaboração dos planos, implementação e monitoramento de todos os processos que envolvem a sua própria vida. Então, o princípio que a gente atua é da participação comunitária, tá? Participação social. Pode passar a próxima, tá? Um outro instrumento que nós utilizamos na comunicação social é o advocacy. Durante todo esse processo, tá, de articulação dessa ação de atenção psicossocial, foi feita com advocacy, convencimento, sensibilização, tanto de gestores públicos, equipes técnicas, científicas e lideranças, de que essas medidas de proteção devem ser implementadas, que a saúde mental deve ter como um foco em todas as ações. Então, a gente fez o advocacy. E aí nós temos 3 eixos nesse trabalho de advocacy. As ações coordenadas entre as instituições envolvidas que promovam a dignidade na atenção. Isso a gente faz para dentro dos serviços, tá? E as ações de transparência nas informações para mitigar rumores que implementam pânico ou desprotejam a população e fortalecer as redes de apoio social nas comunidades. O projeto de comunicação social fica especialmente nesses 2 eixos. Eu vou explicar para vocês, tá? É muito importante, pode passar a próxima, mitigar rumores. Nós vimos e estamos vendo o tempo todo circulando, em especial nas redes sociais, Instagram, a gente vê também Facebook, no WhatsApp, uma série de informações que são totalmente incorretas, ou de fontes inverídicas, ou mesclam dados científicos com interpretações equivocadas, ou informações parciais. Esse tipo de comunicação bloqueia a proteção da população. Porque em vez dela assumir o que a Marta e a Sara têm trazido, as informações que realmente protegem, ela começa a acreditar, aí a gente trabalha na psicologia com crenças, em crenças de que não é grave, de que não afeta certos segmentos, por exemplo, o segmento jovem. A gente vê que os dados mostram que o país, o Brasil, é campeão em mortes de crianças de 0 a 10 anos. Então, a gente vai ter que desmistificar todas essas informações, tá? Então, nesse trabalho, nós precisamos estimular que a população, tanto a população geral, como os segmentos organizados, como o próprio CRP, a buscar informações em meios de comunicação de grande credibilidade, que tenham como fontes autoridades sanitárias e científicas. Desde o começo, a gente tem que dizer, olha, aonde você vai procurar a informação que é mais segura. Então, a gente estimula esse tipo de acesso e também é importante produzir campanhas em diferentes plataformas de comunicação com o objetivo de levar a população a conhecer as medidas de biossegurança. A Marta falou em várias medidas de biossegurança da população, mas o que a gente observa na nossa cidade, infelizmente, a nossa cidade, ela tem um índice muito baixo de isolamento social. Fomos notícias esses dias, inclusive, como o estado de menor índice de isolamento social. Então, a gente precisa acionar todas as fontes de comunicação e de organização social para que a população possa ter informações que realmente a proteja, que realmente assuma as medidas de proteção. Além da transparência das informações, a gente precisa ir para um outro ponto. Pode passar a próxima lâmina, Karen, que é fortalecer as redes de apoio.
quando acontecem as crises humanitárias, o tecido social fica fragilizado. Nós temos grandes mortes, existem conflitos que são potencializados com essas situações de crise. A Marta falou das violências, aumentando a violência doméstica, como existe também, nós estamos num país em que, infelizmente, as fake news circulam, o estímulo ao ódio é muito, muito alto, e inclusive responsabilizando segmentos por problemas que são estruturais. Então, a gente precisa, nesse momento, fortalecer as redes de apoio. Dentro de uma tradição de trabalho, o contato, a proximidade é uma forma de fortalecer essas redes. Só que, por causa da grande transmissibilidade da Covid-19, todo o processo tem que envolver uma dinâmica nova, que é o isolamento. Como que a gente fortalece redes de apoio nesse momento de isolamento? Então, a gente precisa desenvolver novas tecnologias. Então, uma delas que eu vou citar é o mapeamento dos territórios nas instituições e lideranças que atuam como suporte comunitário. Então, os serviços têm que já ter dentro da sua rotina qual o telefone daquele líder comunitário ou daquele líder religioso que em determinado momento pode estar apoiando uma família que está em isolamento e que precisa, por exemplo, de ajuda no cuidado com os filhos, ou que está numa situação grave economicamente, que precisa, por exemplo, de uma cesta básica. Então, a gente precisa, num sistema virtual, já ter esse mapa com telefones, com toda essa rede desenhada. Capacitar essas lideranças sobre as medidas de biossegurança e princípios básicos de manejo de situações de crise. Então, ir até essas lideranças, agora, fisicamente, nós não podemos. Então, a gente precisa usar a comunicação, os instrumentos de comunicação virtual para capacitar essas lideranças, para que essas lideranças informem a sua base populacional das medidas de biossegurança e como que se maneja a crise. Construir uma ferramenta remota para acioná-los nos momentos críticos. Por exemplo, nós estamos tendo mortes, a Marta falou de famílias inteiras que acabam tendo vindo a óbitos, então nós temos as perdas, os abandonos, o suporte alimentar e lidar com lutos. Então a gente precisa, pelo meio da comunicação social, acionar essas lideranças. E aí eu quero passar para vocês, pode ir para a próxima lâmina, algumas ações que já estão sendo implementadas a partir desta visão de comunicação social e saúde mental. Então, a gente já conseguiu sensibilizar e integrar lideranças e instituições de referência no campo científico para o enfrentamento da Covid-19. Um exemplo que nós podemos trazer é a live semanal de apresentação e discussão dos boletins epidemiológicos, pesquisas e ações pertinentes ao contexto da pandemia. Então, a gente conseguiu, numa articulação entre academia, serviços, no caso nosso, né, a vigilância epidemiológica e a comunicação social da prefeitura, para que se tenha lives onde se publiciza as informações. Tá? Agora, neste momento, mediado pela articulação da Marta, nós estamos também promovendo uma próxima live, aí envolvendo a UFG, trazendo de forma mais ampla ainda toda essa discussão. Outra atividade é sensibilizar e integrar entidades sindicais, conselhos profissionais e conselhos de direito no enfrentamento da Covid-19. Esse seminário já é um exemplo dessa articulação. Como nós estamos vendo na nossa cidade, um índice baixíssimo de isolamento social, a população não entendendo a gravidade, não assumindo as atitudes, os comportamentos protetivos e uma forte pressão do segmento empresarial para a abertura do comércio, nós já começamos a fazer um trabalho de acionar os nossos parceiros para que eles entrem nessa discussão, façam com que mais pessoas entendam a gravidade, e esse seminário faz parte de uma dessas ações. Uma outra exemplo de articulação e que está dentro do projeto de comunicação social é o envolvimento com os conselhos.
Então, nós conseguimos uma adesão da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia e o Fórum Intersindical dos Trabalhadores da Saúde para, juntos, fazer o apoio das medidas de isolamento social, com manifestações públicas, com pronunciamentos, cartas públicas, artigos sendo publicados nos meios tradicionais e também circulando por todas as nossas redes sociais. E, em especial, nós começamos uma nova frente, a partir dessa ideia de capacitar lideranças, fomos através de uma representação do movimento negro, de mulheres negras, capacitar lideranças negras sobre a biossegurança. A população negra, infelizmente, ela é muito vulnerável, é estrutural essa vulnerabilidade. Então, a gente foi, pelo princípio de equidade que a Marta está trazendo, nas populações mais vulneráveis, fazer o processo de capacitação para a sua própria biossegurança. Nessa capacitação, que aconteceu dia 9, nós estamos construindo o projeto Convida, Periferias Conectadas pela Vida, que é uma articulação com a Rede de Mulheres Negras, em que vai ser criado uma estrutura de comunicação em diversas plataformas para que a população periférica possa ter acesso a esse conjunto de informações que faz com que ela tenha uma consciência mais clara da gravidade e que assuma o seu cuidado, o cuidado da sua própria população em relação à prevenção da Covid-19. Então, são essas as ações que nós estamos implementando dentro da ideia do princípio da participação e do controle social, do princípio da equidade, mais para quem tem menos, e também o princípio, uma incorporação do princípio da redução de danos, que é uma política nacional para enfrentamento do abuso de substâncias para lidar neste contexto. Nós lutamos para que o isolamento seja assegurado. Essa é a proposta que mais garantiria uma quebra nesse processo de contaminação. Mas, infelizmente, a gente vê que a nossa cidade não aderiu a essa medida, cada dia mais pessoas circulando, que é seríssimo. Então, a gente resolveu trazer um pouco dos princípios da redução de danos para que essas populações, em especial, que não têm como ficar em casa, porque estão entre o dilema da proteção da sua própria vida e a questão da manutenção financeira. Então, como que a gente pode auxiliá-las a desenvolver práticas seguras que minimize o impacto do contágio, que minimize a gravidade dessa doença na vida dessas populações? É isso, Karen. Muito bom, Cida. Parabéns pela sua fala. Eu estou extremamente provocada com as falas das 3 palestrantes. E, assim, claro que a gente jamais pode negar o impacto e a gravidade dessa doença, só que o que a gente tem visto é realmente a população fazendo esse movimento. Eu acho que tanto a população como os gestores que tomam essas decisões de abrir o comércio em plena ascensão da curva, se é que nós estamos na ascensão da curva, porque a gente nunca sabe que quando é que é essa ascensão da curva, né? Mas, assim, eu gostaria de retomar alguns pontos das falas de vocês, aí pegando o que mais me chamou a atenção. Então, assim, em relação à fala da Sara, fica evidente para mim a rápida e progressiva evolução dessa doença e que o isolamento social deixou de ser realizado, né, gente, na cidade de Goiânia. É lamentável que Goiás tenha sido um estado que era exemplo para o Brasil em termos de isolamento social e agora nós estamos vivenciando um dos piores índices de isolamento. Então, o que é que mudou na cabeça das pessoas? E aí, assim, por que abrir o comércio significa para as pessoas irem às ruas, né? A gente tem visto no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, abriram shoppings e os shoppings estavam lotados. Então, o que é esse fenômeno? O que essas pessoas estão, de fato, buscando, né, nesses espaços
que são espaços de risco. Não adianta a gente achar que... E aí tem esse discurso do novo normal, e eu fico me perguntando assim, do que essas pessoas estão falando exatamente? O que é esse novo normal, né? Novo normal é colocar máscara e sair como se nada tivesse acontecendo, entrar num ônibus lotado e voltar para casa depois de passar por todos esses contatos físicos próximos com outras pessoas. Então, a gente tem que também, e aí, assim, nessa fala da Cida, quando ela fala das informações, né, eu vejo que é nosso papel, como psicólogos também, fornecer essas informações, problematizar esses conceitos. E aí, a Marta falou da saúde mental, da RAPS como ordenador do cuidado em saúde mental. Nós estamos vivendo, além da pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo um problema, uma pandemia de medo, de ansiedade, de depressão, de violências intrafamiliares, de casos graves que requerem um cuidado intensivo em saúde mental, né? E a gente estava discutindo isso, a gente tem discutido isso, e eu estou entendendo que, e a partir da fala de vocês, isso fica mais consolidado na minha cabeça, que o papel da psicologia como ciência e profissão não é só essa parte do cuidado aos indivíduos, mas também o cuidado à coletividade. Isso fica claro para mim na fala da Cida, né? A gente está se referindo o tempo todo em população, a população não está entendendo a gravidade, a população impactada pela pandemia e ainda sem consciência. E aí também eu queria provocar mais ainda o debate um pouquinho sobre esse nosso papel da psicologia até em oferecer essas informações sobre autocuidado, sobre o fato de que não adianta a gente só pegar uma máscara e usar uma máscara e ir para dentro de um shopping ou ir para dentro de um ônibus lotado, que isso não está protegendo. Então, distanciamento social, a gente bater nessa tecla com as pessoas para poder oferecer essa comunicação social de qualidade e a partir dos conceitos que estão sendo ofertados pela ciência, pelas organizações que cuidam disso, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essas questões que eu pontuei. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão aqui. Eu vou tirar o compartilhamento de tela, só para eu acessar o chat. Vocês querem ir falando dessas questões e depois a gente vai lendo aqui o chat, ou já coloca tudo junto? Eu queria falar um pouco sobre as suas reflexões sobre o papel da psicologia. Desde o início que nós começamos as capacitações, nós começamos com os nossos próprios colegas sobre qual era o papel da psicologia, da saúde mental nesse contexto de pandemia. Nós fazíamos uma reflexão sempre muito crítica, tentando entender o nosso papel como algo complexo, que teria que ter ações que não se limitaria a isso que você está dizendo. Nós estamos vivendo algo que não tem precedentes na nossa história. O impacto que a pandemia vai deixar nas nossas famílias, na nossa história, na nossa vida, não tem precedente. Então, as pessoas ainda não assimilaram essa gravidade. E nós queríamos, desde o início, deixar claro que as nossas ações é sempre uma conexão entre indivíduo e coletividade. Porque na nossa tradição mais conservadora, as pessoas sempre dão um foco ao indivíduo. E neste momento, nós não podemos deixar de lado o fenômeno das populações. Quais são os fenômenos que estão acontecendo ali e intervir diretamente nisso. Nesse sentido, nós sempre fomos muito críticos à ideia de subjetivismo. Tá? Quando nós estamos lidando com a morte iminente, com situações de conflitos graves, nós não podemos cometer a ingenuidade de achar que só por meio da elaboração de sentimentos, elaboração de percepções se resolve. Nós precisamos intervir nos determinantes dessa crise, que é o risco de morte.
Eu estou falando disso porque em todos os momentos que nós formos falar sobre a atenção à saúde mental para quem quer que seja, o primeiro sentimento presente é o medo, certo? É o medo. É o medo de se contaminar, é o medo de contaminar o outro, é o medo de como vai ser atendido se estiver adoecido, é o medo da morte, é o medo de perder alguém que a gente ama. Esse é o tema protagonista. Só que se a gente vai tratar o medo a partir de uma visão subjetiva, como que você lida com o medo? O que essa tradição, a gente não consegue proteger essa pessoa. Então, ao falar de medo, que é algo pessoal, cada um vai sentir de uma determinada maneira, nós percebemos a emergência e a urgência de falar de biossegurança, que é muito concreto, que está ali como fonte de conhecimento de um outro campo, que não é o nosso campo, que é o campo da enfermagem, que é o campo da medicina, mas nós tínhamos que, neste momento, ao lidar com um sentimento muito intenso, falar como se protege, o que deve ser usado, qual que é o comportamento seguro, quais as crenças têm que ser desmontadas para que a biossegurança opere. Então, essa visão da psicologia é uma visão conectada com a vida e com seus dilemas emergentes. Não dá para ser subjetivista, tem que estar na lida concreta deste fenômeno. Eu queria também contribuir com essa reflexão, indo aí nessa linha, né, de raciocínio, pensando aí na questão dos determinantes, né? Então, quando discutimos aqui a questão da atenção psicossocial e a questão toda aí da saúde mental, então não dá para a gente descolar esse processo de adoecimento individual do processo de adoecimento da nossa sociedade. Então, nós temos um adoecimento coletivo que tem a ver com que a gente trabalha muito na promoção da saúde, que é as causas das causas, né? Então, antes até da pandemia, nós já vivenciávamos aqui no Brasil e no mundo uma situação muito preocupante, que tem a ver com questões estruturais, que tem a ver com toda a conjuntura política, conjuntura econômica, empobrecimento da população, aumento do desemprego. Então, a gente está vendo aí todo um problema relacionado às imigrações, os valores, né, a volta, ou vamos falar de uma forma assim, questões que aparentemente estavam resolvidas, né, na nossa sociedade, como a questão do racismo. Então, isso vem com muita força, né? Com muita força, toda a questão do sexismo, do racismo. Então, isso, né, que a gente chama de causas, isso contribui, né, com esse processo todo que a gente vê que está contribuindo com esse medo, a exacerbação do medo, com essas reações adversas. Então, nós temos um empobrecimento, um sistema de saúde que, para nós, é o maior sistema de inclusão social de saúde do mundo, que é o SUS, mas que ele teve um golpe muito grande, né, após 2016, 2017, que foi o congelamento dos recursos por 20 anos. Nós temos hoje uma falta de comando, né? Inclusive estamos vivenciando aí os dados oficiais do Ministério da Saúde, que a gente não tem mais transparência. Nós temos toda a falta de um comando único, né, do governo com relação a isso. Então, a população fica muito em dúvida nas informações que ela recebe. Eu acho que essa questão a Cida abordou um pouco, né, das fake news, da desinformação. Então, a falta de confiança nos gestores, a insegurança, e tudo isso acaba contribuindo com a questão mesmo do negacionismo, né? A questão do negacionismo, da impotência, né? Eu já vi muitas pessoas, né, falarem isso, não, mas isso é exagero, isso não está acontecendo, né? Porque as pessoas só acreditam quando começa a morrer alguém na sua família, o que ela vê, né? Então, assim, que está inventando a telefone. Então, essa desconstrução do discurso, desse adoecimento coletivo, ela é fundamental. E isso tem a ver com isso que a gente fala de causas das causas. Por mais que a gente tenha um vírus, né, altamente
virulento, né, e com de agressividade muito grande, com alta letalidade, mas a gente tem toda uma situação que permeia, né, a conjuntura que tem contribuído para esse aumento. Então, a forma de lidar com essa pandemia em outros países tem sido diferente da forma aqui no Brasil. E a resposta dos governos, né, ela, de acordo com como ela age, vai ser decisiva para o controle ou não da pandemia. Então, nós estamos vendo uma situação absurda. Então, esse componente da comunicação social, dessas reflexões, né, da atenção psicossocial, da saúde mental, são fundamentais, até porque a gente só individualmente nós não vamos conseguir, né? Então, você falou aí, né, da questão da telemedicina, depois você queria saber mais, não sei se você já quer perguntar, se eu já posso falar, né? Porque, assim, quando incorporamos os psicólogos, né, as psicólogas lá, porque hoje só tem mulheres, né, mas a gente está ampliando a equipe, vamos estar fazendo capacitação já essa semana em outro serviço para a gente ter mais pessoas para acompanhar, e a gente sabe dessa preocupação do CRP com relação a isso, inclusive, né, tanto é que estamos aqui debatendo. Então, a gente vê que essas situações todas aí de medo, né, de ansiedade, de pânico, toda essa questão aí do medo de adoecer e morrer, a perda das pessoas, a perda de colegas de trabalho, o ser excluído socialmente por estar associado com a doença, a gente está tendo isso. Pessoas que foram discriminadas, não foram autorizadas a retornar ao trabalho, o chefe pedir contrateste para retornar ao trabalho, pessoas em condomínio, né, que no prédio, inclusive, teve um caso que as pessoas gritavam para a pessoa mudar dali, ir embora, né, e de forma muito agressiva, com xingamentos. Então, essa situação me lembra um pouco do que nós já vivenciamos antes, que foi o Césio, né? Dessa coisa da discriminação e de uma forma muito agressiva, né? Você isola as outras pessoas, então não tem empatia, não tem uma compaixão. Então, tudo isso, a gente está trabalhando aí, tentando, né, de forma individual com telemedicina, fazer essa questão do acompanhamento individualizado, mas tentando dar esse suporte para a família, né? Identificando aí riscos, né? Eu já falei de suicídio, abuso de substâncias químicas, inclusive do álcool, aumentos de sentimento de tristeza e de ansiedade, quando tem caso de familiares internados, perdas, os lutos, sintomas de violência doméstica. Então, esse trabalho ele é feito por meio das ligações, individualmente, dependendo de cada caso, essas ligações podem ser diárias, a cada 2 dias, ou a cada 3 dias. Tem situações que o paciente teve alta do telemonitoramento geral, por não estar mais com febre, não estar mais com tosse, ou seja, clinicamente bem, mas não teve alta do acompanhamento psicológico, né, porque a gente vê toda uma questão da desestruturação. Então, é um serviço que ele tem sido fundamental, né, nessa abordagem individual, mas que ele está conseguindo atingir também de forma indireta com as famílias, né? Então, nós recebemos recentemente um caso que o pai estava na UTI gravíssimo, né? A mãe positiva, os 2 filhos positivos, né? Um filho de 10, outro de 15 anos, e o filho expressando sentimento, né, de suicídio, falando para a mãe, né, de ideação suicida, que era melhor eles morrerem, né, já que o pai ia morrer. E, infelizmente, dias depois, o pai veio a óbito, né? Então, assim, imediatamente a equipe foi acionada, né? Estamos cuidando. Então, esse serviço, né, e esse papel da psicologia nesse autocuidado, ele é extremamente fundamental. Então, por meio também da comunicação social, trazendo informações seguras e trabalhando com essas redes, né, comunitárias, redes sociais, mas também por meio desse cuidado individual. Então, é fundamental, para além de hospitais e de UTIs, a gente ter essa abordagem individual do autocuidado na psicologia. Eu queria trazer um dado. Nós temos mais de 4
4.500, né, em torno de 4.500 pessoas atualmente em monitoramento, tá, no telemedicina. Sendo dessas, a maioria são suspeitas, 308 positivas. Então, algumas dessas estão no acompanhamento psicológico também. Ok. Tem perguntas, Sara? Eu não sei se a Sara quer falar, se eu abro para as perguntas do chat aqui. Então, tudo que as meninas colocaram, exporam, eu concordo. Eu acho que é um momento muito difícil, que a psicologia está sendo essencial nesse enfrentamento, tanto para as pessoas que estão em acompanhamento por suspeita ou confirmação, como também para os profissionais de saúde. Eu destaco o quanto o município, em nome das meninas, tem se esforçado para trazer também saúde mental para os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente. Isso não está sendo tão abordado, mas é fundamental. Os nossos profissionais, principalmente das urgências, eles estão cada vez mais adoecendo mentalmente também, né, devido a todas essas pressões, todo esse medo, toda essa angústia, todo esse excesso de trabalho que já foi exposto. Então, esse acompanhamento da psicologia hoje é fundamental, sim. E sobre os dados epidemiológicos, parece que você tinha comentado alguma coisa, Karen, que eu não sei exatamente o que foi. Desculpa, gente, eu estou em casa, com filho pequeno. Eu não lembro exatamente qual foi sua pergunta sobre a questão dos dados epidemiológicos. Na verdade, eu fiz uma pontuação assim da nossa atitude como população, que éramos exemplo para o Brasil. Sim. Em termos de isolamento. Sim, agora somos os piores. Na verdade, são vários fatores que corroboram, né? Eu acho que a doutora Cristiana Toscano talvez ontem tenha falado um pouco sobre isso, eu não consegui acompanhar a fala dela, mas desde o início da pandemia, em reuniões com a doutora Cristiana, ela já levantava uma preocupação em relação a isso, que a população em geral, em outras pandemias, né, que ela inclusive trabalhou na pandemia do HN1, a população ela não consegue se manter isolada por um período tão longo de tempo, né? Então, são vários fatores que contribuem. Por isso que a decisão do fechamento e do isolamento social, ela tem que ser respaldada realmente em dados, só um minutinho, em dados epidemiológicos, né? E a gente não pode voltar o que já passou, né? Então, foi decretado, isso talvez tenha possibilitado também a gente conseguir equipar melhor os nossos hospitais, abrir mais leitos de UTI. Então, não digo que foi errado, mas a questão é que já tem um período longo de isolamento e as pessoas realmente têm essa dificuldade. A gente não vê isso só nessa pandemia, mas nas outras também. Tanto que as falas trouxeram, às vezes não são atividades essenciais, né? São atividades não essenciais e as pessoas não conseguem se manter isoladas. Eu queria contribuir com isso, Karen e Sara, porque no telemonitoramento a gente tem identificado isso, né? Essa necessidade de sair. Porque os casos que estão lá, eles não estão só em distanciamento social, eles estão em isolamento domiciliar. São casos confirmados, casos suspeitos. Então, para quebrar a cadeia de transmissão, então esse serviço foi estruturado, primeiro para identificar, monitorar a pessoa, seu estado de saúde, né? Identificando precocemente sinais e sintomas de alerta ou de gravidade, de tal forma que a gente oriente de forma adequada, em tempo oportuno, para que essa pessoa vá no serviço de saúde, né? Isso para evitar que ela fique procurando vários serviços e com isso você tem mais possibilidade aí de estar transmitindo o vírus. Mas a outra questão é esse apoio psicológico, né? No sentido de ofertar algumas técnicas para que ela consiga lidar com o distanciamento, né? Então, técnicas de relaxamento, identificando o que aquela pessoa, né? O que contribui para ela
lidar com aquela situação, né? Então, às vezes, é mexer com planta, lidar com filmes. Então, são todos aspectos que vocês que são da psicologia têm mais conhecimento do que eu, né, que sou da área médica, para a pessoa conseguir lidar. Então, um dos casos que a gente está acompanhando, né, a família inteira está positiva, né, a profissional, que inclusive é profissional de saúde, aliás, eu destaco, grande parte aí pelo boletim são profissionais de saúde, era um quinto, né, deu aí esse último boletim, mas o esposo, a filha e a mãe, e a pessoa com muito sentimento, sim, principalmente na parte da tarde, a gente tem observado isso, o medo de morte, né, uma situação assim muito angustiante, uma sensação de muito desconforto com o entardecer, como se fosse uma finitude, né? Então as técnicas todas de repassar, né, de tomar sol, de ver vida, né, de conversar, então acho que isso é fundamental. E aí a gente vê algumas situações que a pessoa, quando a gente liga para fazer o telemonitoramento, ela está na rua. Aí você vai saber o porquê que ela foi na rua, né? Algumas situações a pessoa mora sozinha. Então, aí é acionar essa rede. Não tem alguém para fazer as compras, né? As pessoas idosas, às vezes, estão sozinho, mesmo tem gente, né, que mora sozinho. E aí, como que você lida com isso, né? Não tem alguém, um parente, um amigo, né, que possa fazer isso? E outra situação, né? Ah, eu saí porque eu tenho um cachorro, né? Fui passear com o cachorro. Você vê que é o desejo mais de sair. Então, eu acho que isso aí é fundamental nesse sentido, né? É educação permanente durante o telemonitoramento, no sentido dela entender por que ela tem que estar em casa. Por que é importante ela não sair? Porque ela precisa entender até para assimilar e para poder fazer. Porque se ela não entende, ela não vai fazer. Se ela já está com medo, já está insegura, ou então pensa assim, ah, eu já estou positiva mesmo, né? A gente viu isso na pandemia de AIDS, né? As pessoas já estavam positivas, então, né, eu estou nem aí para o resto, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né, o papel de vocês nesse momento. Vamos para as perguntas? O que vocês acham? Vamos sim. O Anderson está perguntando se nós vamos mandar os slides, a gente pode organizar isso, Anderson. Ele pergunta também, princípio da equidade, da redução de danos, e o outro princípio qual é mesmo? Tá, nós estamos... desculpa, pensei que já era para ter. Por favor. Então, Anderson, está tudo disponível, é nosso, tá? Da minha parte, se precisar de mais informações, a gente passa. São 3 princípios que nós estamos trabalhando. Da participação, aí a gente envolve o controle social e a importância da população assumir as decisões sobre sua própria vida e sua própria saúde. A equidade, que o SUS tem vários princípios, o da universalidade, ou seja, para todos, saúde. Só que da equidade é para quem tem menos, mais. E da redução de danos. A Patrícia Cardoso está falando assim, não apenas em Goiânia, trabalho no interior de Goiás e aqui o isolamento não se segue como deveria. E os números de casos têm aumentado diariamente, lamentavelmente, com óbitos. A Karina do Carmo Couto fala assim, Karen, eu li um artigo que pesquisou fatores estressores na pandemia. Em primeiro lugar, consideraram fake news. Acho que isso aqui pode ser comentado. Matheus Henrique, preciso sair agora, pois tem uma reunião, mas fica aqui um elogio a todas pelo excelentíssimo trabalho. Patrícia Cardoso, a internet tem nos mostrado como um termômetro, ela pergunta, como a população tem encarado toda essa pandemia, medo, negação, ataques, o aspas, modismo do aspas, cancelamento. E o Anderson está agradecendo a disponibilidade de slides. Quem quer comentar? Eu queria comentar fake news. Eu achei muito oportuno o comentário eu não gravei o nome, mas uma das participantes, e é verdade isso mesmo, tá? Inclusive, entre as medidas de... Karina. Então, Karina,
todo o nosso processo de capacitação tem um momento específico que a gente vai tratar das fake news, tá? Esse é um nome comum agora, mas a gente já viveu isso em todas as fases de grandes pandemias. Se vocês pegarem e estudarem o fenômeno da gripe espanhola, que aconteceu ali em final da Segunda Guerra, todos esses movimentos a gente vê se repetindo. É uma pena, né? A humanidade não aprende. Então, nós temos essa luta aí entre setores que defendem a saúde, o setor que defende a questão do capital, do lucro, ali alimentando informações, não é só coisa espontânea, então tem algumas informações que são produzidas para beneficiar certos segmentos. Tá? Então, na hora que você diz que é uma doença que não é grave, ou que só entre 1000 aspas, porque eu acho isso ofensivo, né? Só vai adoecer e vai matar idosos, você está empurrando a juventude para um comportamento de risco, certo? E a gente já sabe que nesse processo da adolescência para a juventude, existem alguns fenômenos que operam. Entre eles, essa ideia de autoafirmar a partir de provas de perigo. Então, a gente observa que essas fake news... Cida, repete o que você falou, porque falhou. Dentre elas... eu estava falando da adolescência, certo? Então, nós estamos expondo a nossa juventude com essa lógica de que esse pensamento mágico de que não se atinge a eles. Então, nós colocamos esses jovens em situação de risco, em especial os meninos pobres, pretos da periferia. E por quê? Porque a gente tem interesse de mercado, a gente precisa fazer com que os trabalhadores trabalhem, sem respeitar as medidas de segurança. Se nós queríamos isolamento, eu acho que não naturalizo tanto essa reação do isolamento, de uma dificuldade só individual. Por quê? Se você tem políticas públicas que incentivam o isolamento, mesmo que a pessoa passe por um momento de aflição e angústia, ela consegue se manter, certo? Então, nós temos bons exemplos, por exemplo, como a Alemanha, que criou bolsas de incentivo para populações poderem ficar em casa, inclusive uma bolsa milionária para artistas que vivem da aglomeração. Então, nós poderíamos ter políticas que diminuiria essa leva de gente ir para a rua. Ao contrário, o que se faz é estimula as pessoas a irem para a rua, mas não por acaso. Porque, como a Marta fala... Sem máscara, né, Cida? Sem máscara, o que é pior. Olha, gente, olha para vocês verem como que nós precisamos da psicologia entendendo esse fenômeno. A Marta deu exemplos, eu quero dar um exemplo dramático para vocês. Um gestor estava com os parentes confirmados, pai e mãe, e um dos nossos colegas foi fazer o swab, testar, né, não vou falar de que tipo de gestão, mas um gestor foi fazer o teste. E na hora de fazer o teste, ele comenta, não, sabe que essa Covid vai ser boa para resolver o problema da Previdência? Porque vai matar os idosos, a mentalidade, vai morrer mais idosos, você diminui o gasto com o benefício social da aposentadoria. Então, vocês entendam que, permeado todo esse estímulo para ir para a rua, está a força do lucro acima de tudo, a ideia de que existem pessoas morríveis, certo? Tem pessoas que podem morrer e que não tem problema, não há essa empatia, né? E aí o racismo operando muito forte, o preconceito de idade operando muito forte, como se idosos fossem pessoas descartáveis, como se pessoas trabalhadoras de etnias diferentes da branca possam ser descartáveis. Então, nós precisamos entender as fake news como algumas manifestações são individuais, pessoas que, por algum motivo, se alimentam com gosto de produzir essa coisa virulenta da não informação, mas existem também segmentos organizados que se beneficiam com essas fake news. E para a pessoa individualmente, ela fica intoxicada com essas informações. Por isso que a gente pede que restrinja o tempo de informação, busque informações em fontes seguras e informações que cumpram alguns critérios. Vai me ajudar a me proteger?
promove algum conhecimento novo, tem fonte segura, é esse tipo de informação que a gente deve consumir. Senão a gente está se alimentando emocionalmente de lixo. Gente, nós temos 6 minutos só. Tem mais uma pergunta aqui. A Elma Batista. Também, tá, Patrícia? Oi? Eu queria depois comentar o comentário da Patrícia. Eu vou passar para cada uma, mas lembrando que nós estamos só 6 minutos, tá? Para o encerramento, que eu quero ser pontual no encerramento aqui. A Elma fala assim, a biossegurança tem que estar associada à consciência coletiva de prevenção de um por todos. Por que está ocorrendo a banalização do uso de máscara? Máscara no pescoço e não utilização da forma correta. Como se apenas está com a máscara e está protegido? Que percepção é essa? Aí eu vou passar para você, Marta, para você fazer a sua resposta e suas considerações finais, e a gente já vai finalizando, tá, Sara, Cida? Obrigada. Bom, a Patrícia falou aí da questão do que o isolamento não segue também no interior, né? Então, que não é um problema só da capital. Sim, isso é verdade, isso está acontecendo, né, em todos os lugares, né? E eu queria reforçar que, complementando aí essa reflexão toda da fake news que Cida fez, que isso não é dado, tá? Isso não é ao acaso. Esses comportamentos são socialmente construídos. Então, aí, mais uma vez, a questão da psicologia é o que a gente chama de determinação social. Então, você tem uma repetição de informações equivocadas, um bombardeio em cima das pessoas, de tal forma que você tem uma manipulação muito perversa de acordo com os interesses do capital. E, aparentemente, as pessoas têm a sensação ou acham que elas estão tendo direito de escolher, né? O direito de sair, né? Mas ela está sendo usada, sendo manipulada em função de interesses. Então, eu quero aqui já terminar agradecendo imensamente, tá? O CRP, todos vocês, tá, Karen, toda a diretoria, né, do Conselho Regional de Psicologia. Também tenho muito orgulho de vocês. Vocês me representam, eu falo muito isso para a Ionara, para a Cida. Vocês me representam, coraçãozinho, porque eu acho que é um conselho que está sempre à frente das lutas e das causas sociais. Então, muito obrigada por estar aqui contribuindo com esse debate, urgente, fundamental, e a gente segue aí, né, na discussão e na parceria, nesse enfrentamento à pandemia e na promoção de uma cultura de paz e uma cultura de saúde, né, e de vida, tá? Então, estamos juntos e tenhamos compaixão, solidariedade, amor. Isso é fundamental para a gente ter o controle da pandemia e trabalharmos pela vida e pela paz. Obrigada. Tem mais alguma pergunta, Karen? Bem, eu vou então me despedir agradecendo ao CRP mais uma vez, gratidão. Agradecer a companhia da Sara e da Marta. Eu tenho muito orgulho de ser parte de um grande sistema que é o SUS, que democratiza acesso à saúde a toda a população, e muito orgulho dos profissionais da saúde pública brasileira, que são tão atacados e agora, de uma forma perversa, são atingidos por um segmento que vai no hospital, invade o hospital para filmar, para dizer que não é grave. É uma doença grave, infelizmente, é um adoecer muito dramático, porque quem pega a doença, se vai ser internada, ela não mais terá acesso à sua família, ela não poderá receber visita, e se vier a óbito, a família vai viver algo dramático, porque ela não poderá despedir do seu ente amado, o velório vai ter que ser de caixão lacrado, e que o ritual que nos alimenta para a elaboração do luto não vai ser feito. Então, todos nós que somos comprometidos com a vida, assumindo a biossegurança, passando informação segura e entrando conosco nessa luta do enfrentamento da Covid-19. Muito obrigada, um abraço a todas e todos. Sara? Da mesma forma, eu quero agradecer novamente a oportunidade, e assim como foi falado pela Cida e pela Marta,
Eu realmente, eu me orgulho de estar fazendo parte dessa equipe. Não é um trabalho fácil, mas a gente percebe o quanto as meninas, principalmente, que estão envolvidas diretamente nesse apoio psicológico, psicossocial, a esses casos positivos e suspeitos de Covid, estão fazendo a diferença. Eu quero deixar aqui os meus parabéns para a Marta, que apesar de não ser psicóloga, né, Marta, trabalha diretamente também com esse público e tem feito um trabalho excelente. A Cida, a Ionara, que se mostraram preocupadas e dispostas a trabalhar muito antes disso se tornar tão procurado e tão como é hoje, né? Nosso boletim não, nossa nota técnica número 3, eu lembro que a gente não tinha nenhum caso em Goiânia ainda, elas já trouxeram essa preocupação e foi incluído na nossa nota técnica a questão do apoio psicossocial em pandemia. E a gente viu o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante, e essa percepção das meninas, essa sensibilidade para isso, e o trabalho excelente que vem desenvolvendo tem feito a diferença. Então, obrigada por poder fazer parte. Gente, eu que agradeço as falas de todo mundo. Eu não consegui ler todas as perguntas do chat, mas assim, nos finalmente, muita gente agradecendo a vocês, dizendo que vocês estão de parabéns, que fizeram excelentes contribuições, parabéns, os debates estão em alto nível, conselho diferenciado, parabéns a todas, muito produtivo, obrigada, parabéns. Eu vou aproveitar a oportunidade de chamar todos os psicólogos que estão aqui para participarem do Conselho Regional de Psicologia por meio de todas as comissões que nós temos, gente. Nós temos comissão de saúde, comissão de psicologia na assistência social, comissão de psicologia jurídica, comissão de orientação e ética, comissão de discentes, né? Então, a gente que quer fazer essa psicologia e ver essa psicologia acontecer, a gente precisa também estender a mão para os conselheiros e contribuir com força de trabalho, contribuir para ver acontecer a psicologia que a gente quer ter em Goiás. Eu agradeço as palestrantes, foi muito bom, foi muito provocativo. Eu acho que a gente está reconhecendo aqui, por meio desse seminário, o potencial que a psicologia tem para a cura das pessoas e das coletividades, né? Retomando os conceitos da Marta, que eu achei lindos, compaixão, solidariedade, amor e vida. É isso que a gente está buscando aqui sempre, e eu vou encerrar chamando todo mundo para a continuação do nosso seminário. Hoje, às 16 horas, nós teremos outros debates com outras palestrantes. Gente, muito obrigada pela participação de todos, eu só tenho a agradecer, tá bom? Estamos à disposição. E aí eu vou encerrar a chamada agora, agradecendo todo mundo novamente. Muito obrigada.